na Band News FM. E aí, Murilo? Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Ótimo dia, né? Poxa, depois de ontem, classificação, estamos felizes, mas depois a gente fala disso. Primeiro falar um pouco da política aqui local. Hoje vai ter um ato interessante, um movimento importante na eleição, dentro dessas migrações, né? Voto útil, essa discussão toda sem processo, pelo amor de Deus. O PV, que é da federação do PT, né? O PV, que faz parte da federação do PT, junto com o PCdoB, o PV deve declarar apoio à candidatura do Fuad, deve declarar apoio oficial à candidatura do Fuad. Uma das maiores expoentes do PV aqui em Minas, inclusive, a deputada estadual Lohana França, ela vai também fazer aí um pronunciamento, vai participar oficialmente da campanha do Fuad. Olha que movimento, eu diria, não diria inesperado, mas nesse momento da campanha, eu achei interessante, reta final, o PV se descolando da campanha do Rogério e da Bela, e indo para a campanha do Fuad. É aquilo que a gente, né, cantou a pedra aqui, veio discutindo e tal, mas agora chega de forma oficial esse movimento do PV, um partido importante, com expoentes importantes. Já havia alguns, principalmente pessoal ligado à vereança, tal, já estava meio nesse apoio ao Fuad. Agora, nomes de peso, como eu disse, como a deputada estadual Lohana França, vai declarar apoio aí oficial à campanha do Fuad. Fuad, agora saindo dessa questão da eleição, o Fuad ontem, inclusive, cumpriu uma agenda em Brasília, teve lá para discutir a questão do anel rodoviário de Belo Horizonte, a questão das duas alças, né, 2 viadutos que tem que ser construídos no anel, e também foi discutir a questão do aeroporto Carlos Prates, né, foi pedir para o governo aquele apoio aí para os investimentos nas moradias, principalmente. O governo já tem um modelo aí para a construção das EMEIs, mas a questão das moradias, o governo pediu para acelerar esse processo de transferência, toda essa burocracia, para dar início aí né, até para pedir o dinheiro para o governo federal para a construção desse moradias. Lembrando que esse projeto não é unânime entre os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte. Ou seja, se o Fuad não ganhar a eleição, talvez o aeroporto Carlos Prates vá ter outro destino que não a construção de escolas e moradias. Pode ser, alguns candidatos defendem até uma discussão com o governo federal para voltar a ser aeroporto, outros defendem centros esportivos, construção de um centro olímpico ali, enfim, então, mas o Fuad teve ontem cumprido essa agenda, só registrar aqui. Mas na eleição, acho que um movimento importante é o PV, aí figuras do PV oficializando apoio à candidatura do Fuad, o PV que, com a federação do PV, junto com o PT, ou seja, esse movimento importante nesse momento. Sobre o jogo de ontem, essa parte extracampo, sobre o jogo oficialmente, nós vamos falar lá com o Chico Maia no final do programa. Mas é lamentável, né, gente? Eu adoro futebol, né? Sempre fui, desde pequeno, frequento o estádio. E eu, nos últimos 15 anos, eu virei um adepto. As pessoas, tem muita gente que discorda de mim, mas eu virei um adepto de torcida única. É muito triste, mas eu acho que o jogo do Atlético só tem que ter torcida do Atlético, jogo do Fluminense, Atlético e Cruzeiro, o mandante só tem que ter torcedor do Cruzeiro ou só do Atlético. Infelizmente, eu tenho saudade também da época que dividia a torcida, mas hoje é inviável. Quando não há briga generalizada, até com morte dentro do estádio, isso aí, quebradeira, né? A torcida do Fluminense foi lá e quebrou o estádio, que tem esses identificadores faciais, super modernos, aqueles painéis, quebrou cadeira e tudo. Então, assim, é lamentável esses episódios, e não só na Arena MRV, isso ocorre em outros estádios também, só que como a Arena MRV é o estádio de um clube, né? Pertence ao Atlético, então quando acaba a torcida adversária, é uma forma, né? Perdeu no campo, uma forma ali de se vingar, vamos dizer assim, vai lá e destrói o estádio. Tem que ser punido, tinha que prender essas pessoas, né? Como também tinha que prender esses 2 torcedores que agrediram de forma covarde uma menina de 19 anos, grávida, aqui no centro de Belo Horizonte, né? Eram torcedores fluminenses, estavam no hotel, na Rua Espírito Santo, ali no centro. Esse casal de atleticanos estava bebendo num bar, depois estava no ponto de ônibus para ir embora para casa, quando aconteceu essa agressão. Passaram a noite aí detidos, essa dupla de agressores do Fluminense, deveria ter ficado pelo menos até segunda-feira, sabe? Deveria ter ficado detido até segunda-feira pelo menos. É ilegal, não sei o quê. Ilegal, gente, é bater numa pessoa grávida, correndo o risco até de perder o bebê, a menina.
E aí a pena aumenta, porque aí vira homicídio, tentativa de homicídio, enfim. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Então, assim, deveriam ter passado um susto maior essa dupla aí de agressores. Espero que esse processo, né, que essa ocorrência não se encerre com a ida deles embora, porque tende a acontecer isso também. Registra ocorrência, os caras foram pro Rio, liberou, enfim, a polícia vai lá e esse processo, como são tantos processos, inquéritos, acaba sendo arquivado. Tomara que eles sejam chamados aqui ainda para depor, que eles tenham pelo menos trabalho de vir aqui para depor, para se explicar, enfim, e no mínimo uma pena alternativa também, né? A gente não defende também prisão para todo mundo, não, mas no mínimo uma pena alternativa, essa dupla de agressores merecia. Para finalizar o comentário, uma parte mais leve do jogo, né, tal, eu tô propondo aí, ó, o pessoal tá propondo uma nova bandeira de Belo Horizonte. Olha aí, solta para nós aí, Daniel, olha aí, ó, quem tá no nosso YouTube aí, ó, eu fico com a proposta 1, tá vendo lá, ó, Deivinho, nosso no centro da bandeira de Belo Horizonte, em vez da atual bandeira. Já lançamos essa campanha, brasão de Belo Horizonte, já tá aí o Deivinho, no centro da bandeira de Belo Horizonte. Eu tô votando já nessa nova proposta. Dando uma piscadinha para você que não tá na nossa live, é o Deivinho ali. Aí depois entra para ver. O torcedor do Atlético fez uma brincadeira aí com essa história da nova bandeira, já elegendo o Davidson, um herói improvável, como novo símbolo aí da bandeira de BH. Um cabelinho platinado. Um pouco esse clima pesado de violência que, né, se alastrou depois do jogo de ontem.